Fernando vai trazer também aqui um olhar, eu acho que é bem bacana, porque tanto na fala do PH quanto na fala do Gabriel, a gente falou muito de produtos digitais, né? E acho que agora a gente começa a entrar naquilo que é talvez o mais complexo dessa transformação, que é quando, né, Fernando, a gente traz isso para dentro da cadeia produtiva, que a gente leva isso para o nosso chão de fábrica, né, da captação ali até a distribuição, e como isso já está transformando o nosso dia a dia, né? Então, é isso. O evento presencial, depois de 2 anos, né? Acho que todo mundo sentia falta disso. E a ideia aqui é falar um pouquinho de como AI tem começado a transformar a maneira com que a gente pensa, que a gente produz conteúdo. Mas, antes disso, eu queria fazer aqui uma analogia rápida com o nosso dia a dia, né? Então, eu trouxe aqui propositalmente um timeline aqui do meu celular, onde você fala, pô, pequeno exemplo de como isso já faz parte do nosso dia a dia se eu pegar, em 2016, quando eu apresentei minha filha, né, tinha nascido para o meu dispositivo, de lá para cá, eu não precisei falar que era minha filha, ele veio aprendendo e ela não para de crescer, hoje está com 6 anos, enorme, e todos os dias ele me sugere ali um vídeo montado por um sistema de machine learning, melhor do que muita edição que a gente faz, e com toda a customização, e talvez a gente gera tantos dados hoje que eu não voltaria para ficar vendo determinados acontecimentos e que ele me mostra e eu falo, estou sempre fazendo, pô, que legal isso, pô, quando que foi isso? Então, ele me leva, me volta e me faz reviver aquele momento. Então, isso aqui é um pequeno exemplo, né, da transformação, sem falar quando a gente fala de assistente de voz, quando a gente fala aí daqueles filtros que a gente aplica, né, hoje em mídias sociais, então inserir um efeito, aplicar um look. Então, tudo isso tem a ver aqui com produção de mídia e com a transformação que a gente vem passando. E AI tem um papel fundamental na transformação hoje do nosso negócio, né? A gente não tem como a gente não falar da transformação da indústria de mídia e de produção de conteúdo sem falar hoje de ferramentas baseadas em AI. Então, são ferramentas que trazem para a gente ali feedback, insights, para gerar uma série de reflexões, de oportunidade, de tratamento, de conexão, numa cadeia que ela está cada vez mais relacionada. Então, a gente está falando ali a gente entender o cliente para pensar na criação, na conceituação, processo, onde a gente está gerando negócios quando a gente está pensando já no conteúdo. Então, não é a gente gera o conteúdo e depois vai gerar um negócio. Tudo isso está muito conectado hoje. E, claro, que a gente busca uma customização cada vez maior. Tá? A experiência de cada um passa a ser cada vez mais customizada, personalizada e imersiva. Então, a gente tem ouvido falar muito disso, e é uma jornada, é tudo muito novo, e a gente está começando a viver tudo isso. E, claro, que isso passa pela transformação dos profissionais de mídia. Então, hoje, né, eu, como responsável aí de um grupo de pós-produção, uma plataforma integrada, que tem pessoas técnicas, pessoas criativas, tudo misturado, eu tenho vivido isso nessa jornada aqui, quando a gente fala de machine learning. E aí, né, como que a gente fala de criatividade e AI? Né? E aí eu trouxe aqui, né, antes ainda de entrar, deixar vocês mais curiosos, trouxe aqui algumas outras reflexões. Hoje a gente é bombardeado de informações de AI, e a gente fala, pô, mas se um assistente ajudasse a gente a escrever um roteiro ou uma história, isso já é realidade, e tem 2 casos muito interessantes aqui. Um deles é uma escritora americana que ela estava escrevendo o livro dela e ela estava 80%, ela é Jennifer Lipp, o nome dela, ela tinha escrito já 80% do livro dela, um livro investigativo, não sei o quê, só que ela tinha um prazo para publicar na Amazon e ela resolveu recorrer a uma ferramenta de AI para ajudar ela a terminar de contar a história, e ela foi legal a experiência dela, gostou, ela colocou os insights e a ferramenta ajudou ela a terminar de escrever o livro, e quando ela terminou no prazo, mas antes de publicar no livro, ela deu para o marido dela ler, e o marido dela leu e falou, nossa, que incrível, pô, mas esse trecho, que o cara vai em tal lugar, não sei o quê, pô, é maravilhoso, e era o trecho que ela não escreveu, o trecho que o AI levou ela para aquilo, porque ele sabia qual que seria a reação das pessoas, e ela entrou num conflito e falou, caramba,
E agora, né? Como que uma pessoa criativa agora convive nesse mundo híbrido, né? Ou o primeiro filme, curta aqui no Japão esse ano, que foi lançado, escrito 100% por uma ferramenta de AI. A história eu nem achei tão boa, mas foi lá, divulgaram, fez sucesso. Era um menino que não gosta de tomate, etc. e tal. Se vocês tiverem curiosidade, vale a pena só para ver o que é. Mas foi o primeiro case aí de um filme todo escrito por inteligência artificial. E aí a gente começa a ver ferramentas também de trabalho, onde a edição ela passa a ser feita por sistemas de inteligência artificial que vão aprendendo e vão sofisticando de acordo com o contexto da história e do negócio. Ou ainda, pessoas que começam a oferecer serviço de deep learning aqui, onde você tem aqui os avatares e ele promete ali que não, ele transforma o seu texto em um vídeo. E não é ruim, é bom e é acessível. E aí se você quer o seu avatar, você quer o seu avatar personalizado, é só pagar um pouquinho mais, manda o seu avatar com a voz do seu avatar, em N línguas, tá? Eu não vou entrar no detalhe da ferramenta, porque não é um contexto, mas a criativa começa a ficar muito mais complexa também. Então, a gente pensa sempre em machine learning para atividades repetitivas, né? Então, associa com coisas que se repetem, e não, começa a ter uma tomada de decisão interessante aqui. E aí, quando a gente traz aqui para a nossa experiência aqui dentro de conteúdo, como começa, né? Começa mais simples do que isso, né? Então, a gente pega uma ferramenta como essa, pega ali um trecho de Pantanal, onde tem um sotaque peculiar, porque é de uma região específica, uma ferramenta que não é fácil hoje entender o português, né? Tudo que a gente vê é inglês, mas português, passa por uma ferramenta, ele transforma aquele vídeo num texto, e, a partir da edição do texto, eu passo a editar meu vídeo, então não preciso mais ser um editor, eu preciso ser um editor de texto, e minha edição automática vai acontecer. Então, aqui tem um exemplo, onde a gente passou um trecho de Pantanal, o texto foi gerado automaticamente, esse vídeo aqui essa linha foi excluída, e agora, quando eu der play, ele já vai ter editado o meu conteúdo. Então, eu não tive que passar por um sistema de edição. Eu vou entregar ele na mão de Deus. Vou te dar uma ordem. E é para todo mundo. Então, ele já cortou. Posso ainda inserir minha legenda? Preciso de legenda? Então, eu insiro minha legenda lá. Então, ferramentas que hoje têm a sua aplicação, tá? Não é praticamente tem sua aplicação. E aí acaba indo para questões... Espera aí, que não foi aqui. Para ferramentas mais sofisticadas, como essa, que é uma ferramenta que a gente implementou há 1 ano e meio, baseada em machine learning, e ela é toda customizada aqui para esporte. Então, o que acontece? Eu seleciono meus parâmetros, então aqui eu quero os lances de cartão amarelo do jogo. E em segundos, isso aqui é no tempo real, ele já me traz todos os lances de cartão amarelo do jogo, já me gera o vídeo no tempo que eu quero, e eu já publico isso automaticamente. Isso poderia ser gols, poderia ser impedimento, falta. Então, eu tenho lá minha tabela, quanto mais eu uso, o sistema vai aprendendo, e a gente hoje tem isso já em linha de produção. Então, isso está integrado, por exemplo, com o nosso sistema aqui do portal do GE. Então, só para vocês verem até o final, aqui pegou o gol. Aqui, no caso, ele selecionou 2 lances e já está publicando aqui na nossa ferramenta aqui, que já está disponível para consumir. Então, tudo isso é muito rápido e não tem que o editor pegar, olhar, assistir o vídeo inteiro, separar os trechos, anotar, separar os trechos, montar o vídeo para poder publicar. Isso já roda com isso há 1 ano e meio, pelo menos. Além disso, né, a gente faz outras experiências, né? A gente tem um trabalho grande no ambiente de pós-produção, né, de tirar elementos não indesejados. Então,
A gente tem um grupo, por exemplo, de comp, que 60% do trabalho desse grupo de composição é apagar coisa. Então, seja uma marca, seja alguém que vazou na cena, não podia, um objeto, uma pessoa, e a gente começa hoje a testar mais de uma solução para fazer isso de uma maneira mais rápida. Então, aqui, no caso, a gente tirou uma marca, só para trazer para cá uma demo, no Cara Coragem, uma novela. Então, aqui é um trabalho que levaria ali uma pintura frame a frame, a maneira clássica de se fazer isso. Ou aquele famoso borrão, né, quando não me preocupo ali com estética, faz aqui alguns segundos e ninguém percebe que ali tinha uma marca. E quando fala, então, de aplicar um look, gerar ali uma experiência melhor para quem que a gente está entregando conteúdo. Então, esse é o primeiro projeto que a gente colorizou 100%, nós não tivemos color grading, nós colorizamos 100% utilizando machine learning. Então, esse aqui é um quadro do Mais Você, quadro patrocinado. Então, a gente tem aqui o antes, tem o depois, e ele está sendo 100% colorizado através de uma ferramenta de machine learning. Então, a gente aplica lá as referências que a gente quer, e pode ser uma referência, uma imagem assim, pode ser um quadro, pode ser... E ele cria, te direciona, é isso que eu quero, e aí ele aplica em toda a extensão.